Oi, gente, sou Tatiana D'Angelo. É um prazer estar aqui no Vale do Café Negócios e vou estar falando um pouquinho para vocês do setor do audiovisual, principalmente do mercado audiovisual, das possibilidades e oportunidades para o Vale do Café e também sobre a Film Commission. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Eu admiro muito o trabalho que vem sendo feito pelo presidente, pela Luciana, no Vale do Café com o Convention Visit Bureau. Eu sei que já tem rendido vários frutos e tenho certeza que vai render ainda mais. Bom, para quem não me conhece, eu sou comunicadora e especializada em Film Commission. Trabalhei na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro como chefe do escritório da Film Commission e vou falar um pouquinho desse setor para vocês. Vou começar falando da Film Commission. Se vocês não sabem o que é, não tem problema, porque no Brasil é pouco divulgado e lá fora é uma parte muito importante da produção. Então, o que é uma Film Commission? A Film Commission, ela divulga a localidade como cenário para produções de audiovisual, tanto nacionais e internacionais, e ao mesmo tempo ela facilita e desburocratiza. As funções de uma Film Commission é atrair, fomentar, divulgar, apoiar, facilitar, desburocratizar e viabilizar essas produções. A Film Commission ela é especializada na parte de produção do audiovisual, ou seja, a parte que produz, porque depois vem a finalização, vem a distribuição, enfim, vem todo um contexto voltado para esse mercado do audiovisual, que é um filme. E aí você fala assim, o que o audiovisual engloba? Engloba filmes, série, programas de televisão, documentário, videoclipes, publicidade, YouTube, enfim, é uma gama de produtos que você pode estar trabalhando no setor do audiovisual. Ele pode ser nacional, pode ser regional, estadual, ele pode até ser mesmo em uma pequena localidade. O que faz um escritório da Film Commission? Ele principalmente articula, porque ele vai agilizar a interface entre a produção do filme e a localidade. Ou seja, ele trabalha justamente como ponto de apoio dessa produção em determinado local. Porque quando você fala do setor de audiovisual, você está falando de um setor que movimenta todos os setores. Ele é o único setor de todos os setores que movimentam tudo. Ou seja, vai precisar de staff, vai precisar de diretor de fotografia, de roteirista, manicure, hotel, transporte, alimentação, vai precisar de uma parte jurídica, dependendo do tamanho da produção, vai precisar de uma equipe médica para estar acompanhando, porque é como se tivesse um evento naquela localidade. Aí vamos falar um pouquinho dos benefícios de uma Film Commission para o local, no caso que a gente está falando para o Vale do Café. Primeiro que no primeiro momento ele já gera um crescimento da atividade econômica, justamente pelos gastos das produções no local, né? Como staff, alimentação, segurança, figurante, figurino, enfim, toda essa gama de produtos, né? Rede hoteleira, você precisa de um receptivo, né? Você precisa de táxi, enfim. Ele gera oportunidade de emprego, porque ele acaba precisando ter pessoas das mais diversas áreas na localidade. Gera renda, investimentos para o local e também a valorização de um patrimônio. No segundo momento, quando ele já está na rua, como a gente diz, ele gera visibilidade e acaba trazendo turismo. E justamente por isso que eu estou aqui para falar um pouco para vocês dessas oportunidades no primeiro momento com a produção e no segundo momento criando produtos para colocar na prateleira para justamente gerar esse desejo para quem está comprando para ir para a sua cidade. A Film Commission ela traz uma grande relevância e estratégia, porque ela une a cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico, promovendo uma linguagem, uma imagem única de uma região, que é normalmente que a gente trabalha estrategicamente lá fora. No Brasil, a gente ainda não trabalha muito estrategicamente essa parte do audiovisual, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente. A Film Commission ela está muito ligada à parte pública e privada. Por que está ligada a essas duas partes? Porque ela tem que ser olhada como um business para a localidade. A parte privada, ela vai justamente negociar
a vinda desse filme, vai trazer as oportunidades dessa filmagem vir para a localidade, para gerar justamente renda, né? Entender que isso é uma forma estratégica. E a parte pública, ela vai gerar as autorizações. Por quê? Você precisa gravar em uma rua, você vai precisar da parte pública para fazer essa liberação. Se você precisar de polícia para ajudar a interditar essa rua, de bombeiro, enfim, uma série de questões que estão ligadas à parte pública. Por isso que ela está justamente nesse meio, nessa articulação, tanto a parte privada quanto a parte pública. Hoje, a grande dificuldade de uma produção é justamente fazer os contatos certos para agilizar todo o mecanismo do filme, porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando em cinema, a gente está falando em negócios e, principalmente, cinema, ele corre contra o tempo. Quanto mais demora tem-se para gravar, produzir, o filme demora mais. E no caso de problemas que têm que ser resolvidos na região, caso choveu ou quebrou um equipamento, isso tem que ser agilizado muito rápido, porque às vezes você vai ter uma equipe de produção lá com atores, artistas, enfim, toda uma gama de profissionais ali capacitados que cobram por dia. Então, assim, tem que ter uma parte de produção muito pronta dentro da cidade para estar entendendo essa dinâmica do cinema. E eu vou falar um pouquinho, antes de falar dos profissionais que englobam o audiovisual e que o Vale do Café pode estar gerando negócios com isso, eu vou falar um pouquinho dos números do mercado do Brasil e qual a percepção do audiovisual que ele tem justamente fora e dentro do Brasil. Para vocês terem uma noção, a indústria do cinema é uma das maiores indústrias do mundo. Ela está entre as 6 maiores economias mundiais. No Brasil, ele é a sexta, como eu falei, ele é a sexta economia global. No Brasil, no ano de 2019, ele rendeu 24 bilhões em 2019. A gente está falando de 2020, eu não vou falar de 2020 porque teve aí a pandemia, sendo que ele gerou 0,46% do PIB. E esse PIB é maior do que a indústria farmacêutica, ou seja, a indústria do audiovisual é maior do que a indústria farmacêutica, mesmo se você comparar a indústria no Brasil, ela está muito longe de ser uma indústria que esteja concorrendo aí com Bollywood, Hollywood, Nollywood, ou até mesmo o cinema da Índia, e a gente pode até comparar aí o cinema francês, né? Pelo tamanho do Brasil e pelo a quantidade de coisas e histórias que a gente poderia estar contando e entregando, isso poderia ser um número muito maior, gerando uma economia criativa fantástica. Bom, o crescimento desde 2019, ele vem sendo um crescimento de 10% ao ano, movimentando, como eu falei, todos os setores, porque ele é o único setor que movimenta todos os setores no mundo, e foi um dos setores que salvou aí muita gente, né, de muitos surtos que poderiam ter durante a pandemia, porque o audiovisual ele estava ali, né, nas plataformas, nas VODs, como as Netflix, Amazon, YouTube, foi o que deu um pouco desse acalento. Então, ele vem crescendo muito, né, com os streams, com os programas de TV, e é um momento do audiovisual muito importante para o Brasil, que ele vai gerar um crescimento enorme. Motivo: com as vindas em 2019 e 2020 das plataformas Disney, Netflix, Amazon, Apple, Paramount, esse mercado vai estourar cada vez mais, porque eles precisam criar identificação com a localidade, ou seja, vai vir muita coprodução também para o Brasil, né? Brasil, Estados Unidos, Brasil, França, Brasil, China, Brasil, Espanha, por quê? Quanto mais gente vendo, melhor para o filme, mais receita acontece. É importante falar também desse movimento do mercado audiovisual que antes estavam na mão da Globo, Record, SBT e agora vão estar em mãos das produtoras, como vem acontecendo no mercado lá fora, né? O mercado lá fora ele trabalha com produtoras que vendem para essas janelas de distribuição que a gente chama, né? Enfim, que são canais de televisão, streams e entre outros. Então, assim, vai ser um mercado que vai ter um grande crescimento, vai ser um boom,
que vai ter, sim, apesar de não termos aí os editais, né, federais, vai ter quem souber trabalhar direito, vai ter investimentos internacionais, porque é interesse de ter públicos, né, nesse mundo global. Não sei se vocês viram que esse último filme do Leandro Hassum ficou entre os mais vistos mundiais na época do Natal. Então, a gente abre as possibilidades que a gente tem de visibilidade mundo afora. E aí a gente começa a falar um pouco dessa parte estratégica de visibilidade para vocês, de quanto importante é ter um filme como uma divulgação da cidade. O Brasil não pensa muito, né, como o cinema pode ser estratégico para gerar turismo e uma imagem positiva. E quando eu entro nessa parte, né, de falar um pouco de estratégia de imagem, e é bacana assim, o Vale do Café pensar em qual imagem ele quer passar para fora, pelo seguinte, enfim, por o seguinte estudo. Vamos pegar o mercado dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, o setor do audiovisual tem uma sala dentro da Casa Branca, porque eles veem isso como um setor estratégico. Então, eles colocam ali, enfim, arquétipos para serem trabalhados, né? Da águia, algumas coisas que eles querem passar a cultura americana mundo afora. E eles trabalham muito bem a localidade. Nova York, o segundo maior PIB de Nova York é a Film Commission de lá. Eles entendem o audiovisual muito importante, vocês podem reparar que todo cinema, todo filme que tem em Nova York, sempre tem a mesma imagem que Nova York passa, né? Como uma grande metrópole, né? Que tudo acontece. E aí você vai ver outros lugares dos Estados Unidos, como Las Vegas, também todo filme que você vai ver que vai associar a Las Vegas com entretenimento, com cassino, com um lugar que tudo pode em relação à diversão, que tudo acontece. E aí você vai para uma outra localidade, que é Orlando, né? E aí a gente pega o case da Disney. O que a Disney faz, e faz há anos? Ela pega o cinema, ela lança um filme mundial, ela gera uma publicidade de marketing, né? Gerando desejo, e ela atrai esse cliente para ter essa experiência no parque da Disney. E aí você gera depois de lembrancinha, aquela coisa toda. A França também trabalha muito isso, né? Você vê que a maioria dos filmes que são gravados em Paris, eles lembram um aspecto romântico, né? De você estar lá, ver a Torre Eiffel, você está trabalhando muito esse romancismo que tem em torno da Torre Eiffel, que poderia ter sido trabalhado uma outra questão, mas é trabalhado isso na maioria dos filmes. E como que eles trabalham isso? Eles trabalham de algumas formas, né? De uma forma estratégica, no caso de algumas localidades, eles abaixam o valor de impostos, faz um cash rebate, ou seja, a cada 1 milhão gasto lá, eles devolvem, não sei, um valor, né, estipulado. E aí você pensa assim, como você pode fazer isso aqui no Brasil, né? Você tem alguns mecanismos, porque a gente tem que lembrar que o filme, ele é um negócio. Não é um negócio que vai durar a vida inteira, porque ele tem um período ali de 2, 3 anos para justamente fazer acontecer. Ou seja, tem um plano de negócio gigantesco para fazer o filme, produzir o filme, finalizar o filme, criar divulgação, distribuição, justamente para ele estar fazendo essa renda. Só que o filme, ele enfim, ele pode ser visto durante anos e de repente aquela marca vai estar ali e a marca da cidade também vai ser desenvolvida através de mecanismos de visibilidade e divulgação. Então, quando eu falo que eu trato o filme como negócio, é porque a parte privada ela pode entender o que é bacana ou não estar divulgando na cidade junto com o órgão público. Ou seja, ela cria estratégias do tipo, se você investir aqui tanto, a gente vai dar tanto em retorno de dinheiro, ou você vai deixar de pagar, vai ter um desconto em hotel, ou você vai... Enfim, você tem várias estratégias para você trazer. Principal é a facilidade e a articulação, para que se acontece alguma coisa durante as filmagens, a localidade se ajude a desenvolver aquilo de uma forma tão rápida que você não tem prejuízos com aquilo. Então, você pode criar mecanismos
sim, de facilitar essa vinda desse filme, né? E quando você fala de contrapartidas, principalmente na área privada, você pode estar falando em ajudar a modificar o roteiro de algumas formas. Exemplo, você pode estar colocando o seu hotel ali como o hotel de entrada de uma grande artista e o nome está ali. Você pode negociar isso num filme. Você pode negociar os créditos. Hoje em dia você pode negociar as redes sociais dos artistas estarem colocando enquanto estão ali o seu hotel. Enfim, é tudo uma negociação de contrapartidas, né? Na parte estadual ou na parte pública, você pode negociar contrapartidas financeiras e aí você vai colocar X% da produção trabalhando ali, né? X% da população, na verdade, trabalhando dentro da filmagem, e com isso você vai concedendo descontos de impostos para esse filme estar gravando nessa localidade. Né, como eu falei, essa percepção ela é muito grande, muito abrangente, né, para você gerar visibilidade. Se for um filme que vai internacionalmente, você imagina a sua localidade sendo passada ali, sendo inspirada, gerando desejo para que as pessoas vão para a sua cidade, né? Enfim, Vale do Café tem várias fazendas incríveis, né, que podem ser muito bem um cenário para um romance incrível, e que aí gera, de alguma forma, esse desejo que gera visibilidade, e as pessoas vêm para o Brasil justamente para darem uma olhada nesse cenário todo. É importante a gente falar, quando eu falo de cenário, que o Brasil ele está muito longe de entrar na rota cinematográfica mundial, porque a gente perde, né, enfim, através de cast bait, para países como Uruguai, Argentina, República Dominicana, que estão valorizando o cinema e dando incentivos fiscais para isso. E o impacto, né, gente, é gigantesco. Quando a gente fala de investimentos, esses investimentos são milionários. Eu, na época, recebi uma filmagem que queria gravar em 2020 aqui, que só o orçamento para gravar no estado do Rio de Janeiro, em 5 cidades, era de 15 milhões de dólares. O orçamento total do filme era de 32 milhões de dólares. Então, assim, quando a gente fala nesse orçamento de produção aqui, são 3, 4 meses a injeção direta no mercado local. E esse é o turismo justamente que você atende a produção, que aí você vai ter que atender a produção, de repente a filmagem vai acontecer às 2 da manhã e a equipe vai estar saindo meia-noite e vai estar voltando 5, 5 e meia, e de repente vai ter uma outra equipe saindo 7 horas da manhã para gravar em outra localidade. Então, assim, a parte turística, né, e a cidade, ela tem que estar pronta e preparada justamente para receber essa demanda que é o cinema e a produção local naquele momento. E no segundo momento, que aí entra também a valorização e a negociação e a imagem e a experiência, é do turismo cinematográfico, né? Para que as pessoas que viveram aquilo ali, de repente querem ir para o Vale do Café, né, naquela fazenda, tomar aquele pão, tomar aquele café, aquele chá, aquele pão que ele viu no cinema. Aí tem alguns exemplos, como a Tailândia, né, que ficou super famosa pelo filme da praia, do Leonardo DiCaprio, enfim, que gerou um turismo gigantesco para lá. Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis, os castelos, que também se tornaram super conhecidos por causa de Harry Potter, e entre outros. Isso a gente, levando um pouco para o aspecto brasileiro, é só lembrar que, anos atrás, a grande percepção do Brasil, né, era aquela coisa gostosa da bossa nova, né, do futebol, e você tinha essa imagem. De um tempo para cá, os principais filmes exportados mundo afora foram Carandiru, Bacurau, e esses filmes eles passam uma das realidades do Brasil. E aí veio a publicidade, né, a publicidade negativa através de jornais, falando, enfim, dos assaltos. As pessoas vêm para cá o quê? Querer vivenciar isso. Então, assim, a Rocinha tem experiências como essa, né, de você vivenciar um assalto, ver aquela realidade. E aí você vê que tem um outro contraponto, que muita gente pensa que o Brasil ele é floresta em todos os lugares, né? Porque vem muito forte a Amazônia e vem o filme Rio dos Estados Unidos, né? Da Disney, falando muito dessa parte tropical. Então, assim, modificar a imagem e elevar a imagem de uma certa localidade para fora
é de extrema importância justamente porque as pessoas querem desejo e querem experimentar outras coisas. E o Vale do Café é super importante em relação a isso. E aí, falando um pouco desse mercado pós-pandemia, né? Eu acho que a gente está num momento único. É um momento de realmente a gente trabalhar estratégias importantes para esse segundo momento, porque vai ter um boom muito grande do audiovisual, porque tem produções gigantescas paradas desde o ano passado, né? Já tem outras produções para virem e eles precisam de outros cenários e cenários diferentes. O Vale do Café é muito rico, enfim, cachoeiras, fazendas, campos, quanta coisa também que serve, enfim, em vários cenários, de vários tempos, né? Desde os tempos atuais, como tempos antigos, enfim. Você pode estar trabalhando muito bem isso, né? Como eu falei, é um momento que vai ter muitas produtoras, né, procurando, justamente porque precisa dessa identificação muito grande. É o momento da gente reencontrar o caminho e entender qual a imagem que o Vale do Café quer passar, se quer trabalhar mais a parte de esporte, mais a parte histórica, e entender isso como investimento, né, de como poder atrair essas filmagens e o que ela vai trazer de retorno no primeiro momento e no segundo momento, né? Esse segundo momento é muito importante vocês criarem produtos que gerem desejos para as pessoas, e isso são produtos que, de repente, um hotel vai fazer, de repente, um restaurante pode estar trabalhando, criar pratos de personagens. Você vê, Búzios ficou super conhecido e eles aproveitaram muito bem a imagem da Brigitte Bardot, que esteve ali. Então, você criar esse desejo, justamente no segundo momento, desse turismo estar vivenciando algo que vocês gostariam de estar divulgando, Vale do Café, e que vocês podem estar conversando muito bem com o diretor ou principalmente o produtor do filme para modificar um pouquinho ali o roteiro e valorizar um pouco mais o Vale do Café, a região de vocês. Bom, e aí eu venho para uma parte que eu vou falar um pouco de como vocês, como negócio, podem estar trabalhando isso, né? Como eu falei, o Vale do Café tem belezas enormes, vale muito a pena construir a imagem desse destino. E uma das ferramentas de construir é o audiovisual. Construir principalmente a imagem de desejo, né? Com histórias que envolva. Isso podem ser histórias nacionais, que vocês podem estar atraindo para essa localidade, histórias internacionais, que aí, enfim, tem pessoas específicas que trabalham com Film Commission, que vai lá e fala, olha, vem para cá, a gente aqui facilita em vocês com todo o material, com toda a parte de cenário, com toda a logística, só que para isso também tem que ter uma capacitação local de pessoas que estejam sabendo como acontece, como que é essa atmosfera do audiovisual. Então, precisa capacitar a rede hoteleira, precisa capacitar a parte pública para entender que o dinamismo é muito rápido das autorizações, precisa capacitar principalmente técnicos de audiovisual, né, de diretor de fotografia, enfim, de um staff que entendam muito bem como faz, um roteiro, quem sabe criar um próprio produto do audiovisual com pessoas daí, né, com diretor local, com roteirista local, com artistas locais, mas todo filme é necessário ter figurantes, ter manicure, enfim, ter maquiador específico, que é a maquiagem para o audiovisual. Ela é uma maquiagem diferente, né, enfim, por causa da luz, do set e vários mecanismos. Saber realmente também, quebrou uma máquina, quebrou alguma parte técnica, ter técnicos que entendam como manipular aquele equipamento, porque muitas das vezes, se a gente está falando internacionalmente, são equipamentos muito caros que vão vir para cá, ou de repente ter próprios fornecedores locais que vão estar dando esse suporte, né, de iluminação, de toda essa parte, vamos dizer assim, tecnológica que é necessária. E no segundo momento, quem sabe até ter finalizadores muito bons, porque depois de gravar vem a parte de decupação, né, do desenho todo de fotografia, coloração, enfim, uma gama de profissionais que precisam estar atendendo esse setor do audiovisual, que não é simplesmente chegar ali e produzir, fazer uma filmagem, e sim ter um olhar técnico para isso. Então, assim, precisamos capacitar o mais urgentemente profissionais técnicos na área de audiovisual.
Mas para quem não é técnico nessa área de roteiro, coloração, diretor de fotografia, produtor, enfim, pode fazer o seu trabalho, que na verdade é o trabalho que vai ser desenvolvido na rede hoteleira, em receptivo, porque você vai precisar receber muito bem esses profissionais de mercado, né? Justamente pela logística de produção de ser muito rápida. De repente, o artista vai chegar um dia para o outro artista ir embora e gravar as cenas com o outro. Então, tem uma logística muito rápida, justamente para tentar enxugar esse orçamento. Então, você vai ver, às vezes, uma cena sendo gravada aqui que vai, sei lá, vai ser 2 dias de gravações com tais personagens, que vai ter uma cena no início, no meio e no final, saindo da ordem justamente para dinamizar esse trabalho. Então, assim, a gente precisa ter profissionais que sejam bilíngues, né? Falem inglês, espanhol, francês, chinês, enfim, todas as línguas, porque vai ser um momento de muita troca do mercado, principalmente com coproduções, e o Vale do Café tem uma oportunidade muito boa, até porque está muito perto aí do Rio de Janeiro. E aí os profissionais no segundo momento, quando receberam toda essa logística de produção, que é muito rápida, tudo acontece da noite para o dia, de alguns momentos, né? Tem pessoas muito fortes, produções que saibam fazer os contatos rápidos, né? Contratar pessoas, técnicos muito bons, vai vir a parte do turismo de experiência, que você vai pegar esse filme e vai entender que esse filme ele gera alguns produtos que podem estar sendo colocados na prateleira. E aí a pessoa que vem até o Rio de Janeiro, né, que é uma das principais entradas aí do Brasil, a principal imagem, ela pode passar 1, 2 dias dentro do café, do Vale do Café, ter aquela experiência de uma fazenda, de uma cidade, né, ir a tal lugar que tal artista tomou aquele café. E aí, né, gente, a criatividade rola solta como experiência realmente para esse turista que quer vivenciar e quer ver aquela cena do filme, enfim, né, vivenciar aquilo que ele viu na tela do cinema ou até na tela da própria televisão. E aí é o momento de vocês identificarem essas oportunidades, né? Eu acho que é o momento de aproveitar aí o Convention Visit Bureau, que faz muito bem essa articulação entre o público e o privado, criando estratégias que atraem principalmente pessoas para a região, né? O cinema é uma dessas estratégias que vai gerar visibilidade, vai gerar um retorno financeiro no momento, né? Que vai estar ali as filmagens acontecendo na hora da produção, e principalmente nesse segundo momento, que é a parte do turismo, que vai gerar experiências e que o Convention está muito bem posicionado para ajudar a vocês a criarem produtos para colocar na prateleira. E isso tem que ter uma união, né, muito forte do setor e dos empresários locais para que ajudem, né, a estar criando essas experiências durante o dia todo e ter também essa união para que fortaleça, para que as estradas estejam boas, né, para que a cidade esteja sempre limpa. Enfim, a gente nunca sabe quando a gente está sendo visto, né, e sempre é muito importante a gente estar se colocando para o mercado para que ele entenda que, sim, essa localidade está pronta, ela entende o audiovisual como um negócio, né, e um negócio lucrativo, não só no momento que recebe, mas também no segundo momento. E aí essa mensagem que eu queria deixar para vocês, né, é importante sempre lembrar que qualquer produção de audiovisual é um negócio, que vocês sempre podem estar conversando, falando sobre contrapartidas, gerando desejos, e que é uma indústria que faz a gente sonhar, né? Eu falo que o audiovisual ele encanta, ele fascina justamente porque além dele contar histórias, né, mostrar paisagens, gerar desejo, trazer conhecimento, todo mundo que trabalha com ele trabalha com muita alegria, porque eu nunca vi nenhum lugar que recebeu, de repente, um artista ou recebeu um audiovisual, né, que trouxe dinheiro, que já pegou um figurante, que de repente eles usam os próprios, né, de repente quem trabalha ali no setor da agricultura, às vezes eles usam os próprios agricultores para usar como figurantes. Então ele vai chegar, olha, participei de um filme tal, tal, aí ele vai divulgar para a família, enfim.
tem todo um contexto que traz essa alegria e essa economia criativa. Eu espero que essa palestra tenha servido para vocês como inspiração, né, para trabalhar com audiovisual, para capacitar e principalmente para fazer do audiovisual, do turismo cinematográfico, um turismo cada vez mais profissional, trazendo mais negócios para a região e trazendo também alegria, emprego, geração de renda, valorização do patrimônio e além de visibilidade e turismo. Bom, sou Tatiana Danjo, especialista em Film Commission, sou comunicadora e estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Um beijo e bons negócios para vocês do Vale do Café, que eu amo muito essa região e tem cada lugar lindo que me encanta. Um beijo. Obrigada.